Bom dia, amados do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Estamos neste momento tão precioso. Amém. É um momento de oração, um momento da palavra. E aqui está uma pergunta, né? Você também vai pensar nessa pergunta e nós vamos, dentro da palavra, descobrir a resposta, né? Qual é a maior necessidade da igreja? Amém? Qual é a maior necessidade da igreja? Parem, pensem. O que a igreja precisa? O que a igreja necessita? A maior necessidade da igreja. O que ela precisa saber? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Conhecer a Quer palavra falar? de Deus. Conhecer a palavra de Deus. A Luciana está falando aqui, conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Quem quiser responder, responda, tá? Não precisa, você não é obrigado a responder de jeito nenhum, tá bom? Importar com as coisas de Deus, não é só conhecer a palavra. Se importar com as coisas de Deus, não é só conhecer Tem a que palavra. envolver. Se envolver Sim. com a obra de Deus. Se envolver com a obra de Deus. Amém? Quem conhece a palavra fica parado na guerra. Não adianta. Você tem que conhecer Agora e querer vamos lá. colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Sim, colocar em prática o que você conhece, que Isso, você... o que você aprende. Não guardar só pra gente. Jamais... Não ficar só pra gente, é isso? Aí eu sei, eu não preciso que o outro também saiba, entendeu? Tem que querer que também o outro venha também buscar. Sim. Mas existe uma necessidade além de tudo isso que você fala. Isso é importante, tudo que você está falando é importante. A do pastor, ajudar o pastor, se importar assim, vamos colocar as coisas da igreja, uma conta, entendeu? Não deixar tudo na costa do pastor. Tá junto. Ajudar também. Se responsabilizar pela necessidade né, da igreja diária e assim A por gente não diante. pode só se preocupar com a casa da gente. A gente tem que se preocupar também com a casa do Pai, que é a igreja. E não deixar só na costa do pastor. Do líder. Tá junto, entendeu? O que é a igreja que você entende? O corpo de Cristo, amém? É o corpo de Cristo na terra, né? É o templo de Deus na terra. Jesus, ele está construindo um templo, certo? Que é cada um de nós. Sim, e como é que a gente constrói um templo? Como é que a gente constrói uma casa? Com o quê? Quais são os materiais que a gente usa para construir uma casa? Né? Antigamente, os grandes templos, né, os grandes monumentos, né, casas, eram construídas com pedras, não era? Pedras. Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, como foi que Deus viu Pedro? Uma pedra que ia servir para edificar a igreja dele. Amém? Então, o que tem a ver a relação de pedra, né, com o que Jesus quer de igreja? Ele estava falando ali comparado a um templo, né? Um templo físico. Só que Pedro não era uma pedra mesmo, né? Fisicamente. Ele é um homem, um ser, uma pessoa, entendeu? Mas Deus estava comparando ele ali a uma pedra, né? A alguma coisa firme, forte. Então as pessoas usavam as pedras, tiravam da rocha as pedras para poder construir, entendeu? Um templo físico. Então Deus aí Jesus fez a comparação, né? Aí ele disse assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí lembra que uma outra ocasião Jesus encontra Pedro ali tudo triste, né? Porque ele tinha negado Jesus, ele havia negado Jesus. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, tu me amas, né? Perguntou para ele 3 vezes, né? E aí, no final,
Pedro dizendo, né? Sim, Senhor, te amo. E no final, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus respondeu para Pedro o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amém. Então, a igreja do Senhor Jesus, olha só, é construída por cada um de nós. E cada um de nós ele vê como uma pedra nesse edifício. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, fique imaginando agora, você é uma pedra, né? Nesse edifício. Então, ele quer usar você, ele quer me usar. Entendeu? Quer usar cada um de nós. Então, nós precisamos da igreja. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa estar na igreja. Amém? Você precisa congregar, estar junto com outra pedra. Você é uma pedra, eu sou uma pedra. Porque uma igreja, uma casa, nós não vamos construir, né, só com uma pedra. Você acha que as pessoas antigamente, hoje também, né, você pega um tijolo, representa uma pedra, não é? Uma casa é construída com um tijolo só? Como que pode uma casa ser construída com um tijolo só? Não é verdade? Verdade. Então, a igreja do Senhor Jesus, agora fica imaginando, cada um de nós é como se fosse um tijolo nessa, entendeu? Nesse templo. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem muitas pessoas que elas se tornam, né, com o passar do tempo, elas vão se tornando egoístas, né? Ah, não, eu já tenho Jesus, então, né, fico na minha casa, lá eu sirvo Ele, lá eu oro, entendeu? Só que Jesus não tem igreja assim. Amém? Cada um de nós representa uma pedra nesse templo que ele está construindo, que é a igreja dele. Glória a Deus. Você está entendendo? Não se trata de algo físico, mas ele tá tratando de algo espiritual. A igreja é um conjunto, amém? De pedras para construir um templo, um só templo. Um só corpo. Quando ele fala corpo, o corpo é feito é construído de vários membros, né? Orelha, olho, boca, nariz, mão, pé e assim por diante. Não é braço, não é isso? Tudo isso. Se constrói um corpo. Um corpo deformado é um corpo que não tem pé, não tem mão, não tem cabeça. Seria deformado, né? Mas um corpo não. O corpo que Jesus está se referindo, que é a igreja dele, é formada por membros. Membros, né? É vinculado aqui, ó, no corpo, por juntas, ligados, né? Amém? Assim também, agora, quando ele trata de templo, né? Aí ele se refere que cada um de nós representa uma pedra neste templo. Por isso que ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E lá adiante, quando ele encontra com Pedro, ele diz assim, apacenta as minhas ovelhas, né? Também, cada uma das ovelhas do Senhor Jesus representa uma pedra nesse templo. Amém? Nesse edifício. E quando Jesus voltar, né, ele vai arrebatar, ele vai levar esse templo, conjunto de pedras, cada um de nós. Amém? A igreja dele. Amém. Por isso que ele disse, né, diante ali dos malfeitores, né, daqueles que estavam procurando matar ele, né, que não entenderam, não compreenderam, que ele disse que ele construiria, né, o templo, derrubaria e construiria dentro de 3 dias. Entende? Entendeu? Aí todo mundo ficou, mas como que pode ele derrubar um templo e construir dentro de 3 dias? Quer dizer, de uma hora para outra ele pode salvar uma vida, ele pode libertar uma pessoa. Por exemplo, o ladrão ao lado de Jesus, nem demorou 3 dias, não foi? Nem demorou, foi questão de instante, né? No momento que ele viu Jesus ali na cruz ao lado dele, né? No meio, no centro ali, de um lado estava um ladrão, do outro estava outro, entendeu? Para serem condenados. E aquele ladrão, ele reconheceu Jesus como o Senhor da vida dele, entendeu? E dali para diante, aquele ladrão foi o quê? Construído, formado ali. A partir do momento que ele se arrependeu, que ele se humilhou. Então, ali foi levantado ali uma pessoa, né,
convertida, transformada, parte do templo de Jesus na terra, amém? Já era uma pedra ali, já sendo, né, mudada. Glória a Deus, amém? Lá em Ezequiel 36, 26, ele diz que ele transforma as pedras, né, no coração de pedra, né? Ele diz assim, dá-vos-ei coração de carne, um coração novo, tirarei de vocês o coração de pedra. Amém? Então ele pega essas pedras, então ele falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, entendeu? Então ele pegou Pedro, transformou Pedro, mudou Pedro lá no dia de Pentecoste, lembra? Por isso que ele falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder, cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem ser testemunha. E ali não estava só Pedro. Estava só Pedro? Não. No dia de Pentecostes? Não. Não. Estavam inúmeras pedras. Amém. Pedras rústicas, né? Pedras que ninguém... desprezadas, né? Pelo mundo, entendeu? Mas Jesus agarrou aquelas pedras e ele encheu do Espírito. Amém? Aqueles homens pedras, né? Aqueles homens duros, difíceis de serem trabalhados. Agora o Espírito Santo estava ali maleando, né? Aqueles, né? Transformando aquelas vidas. Porque eles se deixaram ser transformados. Entendeu? Então, voltando à pergunta novamente, qual é a maior necessidade da igreja? A maior necessidade da igreja é ela saber quem ela é em Cristo. Glória a Deus. Se você vem para Jesus, mas você não quer procurar saber quem você é em Cristo, não tem como Jesus fazer nada contigo. Será que tem? O que você acha? Não. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 15 e 16. Então, se eu estou anos e anos dentro de uma igreja, né, me torno uma pessoa religiosa, entendeu? Como é que Jesus vai poder trabalhar, transformar a minha vida, se eu não souber, se eu não procurar saber, né, quem eu sou em Cristo? Amém? Amém. Então vamos lá, João capítulo 15, versículo 15 e 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Já vos não chamarei servos. Entendeu? Ele está falando com quem andava com ele aqui. Entendeu? Com quem já andava com ele aqui, com os discípulos. Já não vos chamarei servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, ele vos conceda. Glória a Deus. Então ele nos chamou para dar fruto, e frutos que permaneçam. Amém? Mas se nós queremos viver dentro da igreja local, dentro de uma igreja local, dizendo-se convertidos, né? Entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Mas a gente não querer procurar conhecer quem nós somos em Cristo. Amém? É triste, porque nada é feito. Não tem como Jesus trabalhar em nossas vidas se nós não quisermos conhecer quem nós somos em Cristo. Amém? Amém. E como Deus nos vê. Duas coisas. A maior necessidade da igreja é conhecer, olha só, é procurar saber quem ela é em Cristo e como o Pai a vê. Amém? Amém. Então, por isso que eu usei esse exemplo de Jesus ali falando para Pedro, né? Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Entendeu? Ali Deus estava se revelando, Jesus estava se revelando para Pedro, amém?
mostrando para ele quem ele era. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? E mostrando também como é que Deus vê ele. Como é que Deus via ele. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos lá? Quem nós somos em Cristo. Vamos nos conhecer, né? Quem nós somos em Cristo. Primeiramente, capítulo Mateus 5,16. Deixa aberto aí. Primeiramente, vamos pensar um pouco na cruz, né? Na cruz de Cristo. Como é que você vê a cruz de Cristo? Nossa, pastor, outra pergunta? Como é que você vê a cruz de Cristo para você? Né? Para você, como é que você vê a cruz de Cristo para você? O sacrifício de Jesus na cruz. Pode falar, irmão. Você quer falar, né? Pode falar. Como é que você vê o sacrifício de Jesus na cruz por você? Você acredita que o que foi que aconteceu, né, na cruz e para quem foi aquele sacrifício? Por quem foi aquele sacrifício? O sacrifício de Jesus foi por você. Você acredita que foi por você? Amém. Para quê? Para que o sacrifício de Jesus? Nos Foi por salvar. você, mas para quê? Para nos salvar. Para te salvar. Por que te salvar? Estou fazendo vocês. Porque somos importantes para Ele. Ele quer, assim, através do que Ele fez, que nós também venha fazer, não morrer na cruz, mas levar outras pessoas a conhecer Ele através da cruz. Também. Vamos pensar um pouquinho? Suponhamos que Jesus. Aqui, vamos criar um exemplo, né? Vamos usar um exemplo aqui da Terra. Você tem uma filha. Aí, de repente, vem que Deus defenda, né? Né? Imagina a sua filha tão pequenininha, vamos supor, 4 aninhos. 4 aninhos. E, de repente, vem um estuprador, um homem, né, estúpido, vem e usa a tua filha. Usa e abusa. Meu Deus. Entendeu? E aí acontece que vocês conseguem descobrir aonde está esse estuprador, né? E aí você aciona a polícia, e a polícia vai e descobre esse estuprador e prende ele. Não, agora ele vai ficar preso, prisão perpétua. Aí, de repente, alguém, um irmão do estuprador, diz assim: olha, se apresenta diante da justiça, né? Ali do tribunal que foi julgado, né? No qual foi julgado aquele estuprador. E aquele irmão do estuprador diz assim: eu vou ficar no lugar dele. Entendeu? Pode me condenar no lugar dele. Entendeu? E tempos mais tarde, você vai encontrar esse mesmo homem que estuprou tua filha, e aí ele tá lá com a filha dele, né, passeando no parque e solto, tranquilo, enquanto o irmão dele está preso lá por ele. Como é que você vê isso? Você vê isso como uma justiça? Não está certo, né? Isso é injusto. Você está entendendo? Às vezes na nossa concepção, e isso é com muitos, né? Muitos cristãos têm uma concepção de que o justo morreu pelo injusto. Simplesmente assim. Jesus me ama tanto que ele resolveu, como eu sou um pecador, agora ele resolveu morrer no meu lugar, entendeu? E tá aí, Jesus morreu no meu lugar, entendeu? E graças a Deus, glória a Deus que Jesus morreu no meu lugar, ainda bem. E se eu decidir hoje, ou amanhã, ou quando eu quiser, eu me arrependo, eu me humilho, entendeu? E eu volto para Deus. Aí o sacrifício de Jesus já está feito. Ele foi sacrificado, né? Por mim, por você, por toda a humanidade. Mas a gente continua vivendo a vida que a gente quer viver. Você acha que isso é justo? Não é não?
entendeu? E o sacrifício de Jesus não foi dessa maneira. Amém? Simplesmente morrer porque ele me amava, porque Deus me amava, e agora Jesus, isso é pregado por muitas pessoas, né? Porque Jesus nos ama, porque Deus nos ama, ele deu o seu filho para morrer por nós, entendeu? E se nós quisermos, se a humanidade quiser Jesus, então é como se Jesus estivesse assim mendigando, né? A tua presença, o teu amor, entendeu? O amor da humanidade. Não, queridos. Isso é muito sério. O sacrifício de Jesus é muito sério. Mais do que nós imaginamos. Mais do que nós pensamos. Veja só. O sacrifício de Jesus na cruz foi para mostrar para nós que há um caminho de volta. Você quer ver? Vai comigo no livro de Provérbios capítulo 1. Que há um caminho de volta para mim e para você. Porque o pecado da gente fez a gente se perder. Fez a gente esquecer o caminho de volta. E não tem mais outro meio de você saber o caminho de volta se não for por Jesus Cristo. Entendeu? Eu quero ir com você no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo... Vamos ver o versículo? Entendeu? E, então, o mundo, a humanidade, acha assim, não, quando eu quiser, eu me arrependo e pronto. Entendeu? Mas não é assim, não. Tá aqui, ó. Filho meu, aqui, o versículo 20, capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama de fora, pelas ruas, levanta sua voz nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. À entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecerei o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Então, Deus ele está nos chamando para que a gente se volte para a sabedoria. A sabedoria é o próprio Cristo. Amém? É a própria palavra de Deus. Ele está clamando aqui, mas ele diz assim, convertei-vos. Amém? Convertei-vos, e eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Amém? Foi Deus mostrando para nós o caminho. É por Cristo. O caminho. Agora, tem uma... Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 8, ele diz assim, versículo 1, Romanos 8, 1, ele diz assim, nenhuma condenação há. Então, há condenação? Sim. Mas ele diz que nenhuma condenação, agora, ele diz agora, nenhuma... Você já parou para pensar nesse versículo? Ele diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só há um caminho para ele, para Deus, para o homem se voltar para Deus. Entendeu? Por causa do pecado, esse caminho se quebrou. Não existe mais esse caminho. Quando Deus fez Adão, entendeu? Ele fez ele perfeito, mas Adão quebrou a ponte que ligava a Deus por causa do pecado. E a Bíblia diz que todos nós também, por um só homem entrou o pecado no mundo. E através do pecado, a morte. Amém? A morte. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus olhou essa terra e não viu nenhum justo. Agora você entende? Porque ele enviou Jesus,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a cruz de Cristo é uma ponte que se levantou, é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Não é porque ele nos achou tão bonitinho e toda a humanidade, coitada da humanidade, então agora eu vou sacrificar o injusto, né, por todos os injustos e fica por isso mesmo. Não. A Bíblia diz que a cruz é o caminho. Jesus Cristo, olha só, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o modelo do homem que Deus quer que eu me torne, que você se torne. Glória a Deus, ele é o caminho. Por isso a Bíblia diz, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então eu tenho que estar nele. Eu tenho que ter ele como meu modelo. Eu tenho que me tornar como ele. Amém. Glória a Deus. Amém? E do contrário, pastor, vai haver sim condenação, porque está escrito, nenhuma condenação há. Mas tem o restante do versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o contrário, haverá condenação, sim. Entendeu? Mas se eu quiser viver a minha vida fora de Cristo, eu não quero Cristo. Entendeu? Porque muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, elas se intitulam cristãos, mas elas não querem a vida de Cristo. Mas ainda existe um morrer, né? Não é só você entrar numa igreja, é você se tornar a igreja. E a igreja de Jesus é o templo, a morada dele. Você se torna a morada dele, você se torna um com ele. Amém? Para mim me tornar morada de Deus, eu preciso me tornar um com Cristo. Quando Jesus estava ali no batismo dele, batismo nas águas de João Batista ali, né? João Batista batizando Jesus, o que Deus falou a respeito dele? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então esse é o exemplo de filho que Deus sempre sonhou e ele nunca vai abrir mão disso. Ele quer que eu seja como Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4, capítulo 4, do 11 ao 16, né? Ele fala o modelo que ele quer que eu seja. Amém, glória a Deus. Por isso ele me deu pastor, apóstolo, por isso ele deu, né, no mundo, né, na terra, apóstolos, profetas, mestres, glória a Deus, visando o aperfeiçoamento, a construção, a formação da igreja dele na terra, da qual eu sou apenas uma parte, eu sou apenas um pedacinho, né? Sou uma pedra. Glória a Deus, na edificação desse templo. Amém? Mas aí ele trabalha nessa pedra, ele molda, ele transforma a gente, glória a Deus, para poder edificar a igreja dele. Amém? Então, qual é a maior necessidade da igreja? É descobrir, saber quem ela é em Cristo. Tá? A maior necessidade sua é você saber quem você é em Cristo e como Cristo te vê. Ele te vê como luz nessa terra. Amém? Ele me vê como luz. Agora a questão é, eu sou mesmo isto? Você é mesmo isso? Meu Deus. Amém? Olha, essa palavra coloca sobre nossos ombros uma responsabilidade. Entendeu? Eu não posso viver como uma pessoa fracassada, não. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, ele me deu a vida dele. Ele mostrou o caminho de volta. O caminho, o meu caminho, ele é o meu caminho, ele é o meu caminho, o qual eu devo entrar, pelo qual eu devo entrar, para eu poder me encontrar com Deus, o Pai. Amém? Amém? Então, a cruz de Cristo
entendeu? Não foi simplesmente ele morrer no meu lugar, entendeu? E se eu quiser, eu me ajusto com ele ou não. Ele já morreu mesmo no meu lugar, então, não é isso. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, ó: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Ele está me chamando para ele. Está me chamando para ele. Então, Adão se perdeu no caminho. E com ele toda a humanidade. Nós perdemos o caminho. Mas Jesus é o caminho, enviado por Deus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi para que fosse reparado, entendeu? O fracasso do homem, o fracasso de toda a humanidade, fosse reparado. Mas isso só vai contar para mim se eu decidir escolher o caminho, que é Cristo. Aí sim, aí eu vou estar reparada em Cristo. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo? Aí sim haverá um reparo. Amém. Por isso que a Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo. Agora a questão é: você quer estar em Cristo? Amém. Tremendo, né? Agora imagina o castigo que Jesus sofreu lá na cruz. Que para os que estão nele e que querem viver a vida dele, não vão precisar mais sofrer o castigo. Porque a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o meu dever é estar em Cristo. E essa é uma responsabilidade minha. Ele deixa ao meu critério, ao teu critério. Amém? Foi muito doído, foi doloroso o sofrimento de Jesus na cruz, foi. Entendeu? E vai ser para mim também, entendeu? Por quê? Porque eu vou renunciar a mim mesmo. Porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo também. Amém? Ele renunciou a si mesmo para ele poder levar a minha cruz. Agora, é dever meu renunciar a mim mesmo para eu poder viver a vida dele. Romanos capítulo 6 está escrito, né? Que diremos nós? Né? Permaneceremos no pecado para que a graça venha se aumentar mais? Não, ela aumentou o suficiente. A graça de Deus, não basta a cruz de Cristo por mim e por você? Amém? Glória a Deus. Agora é meu dever, agora é a hora da minha renúncia, renunciar a si mesmo. Esse é o caminho. Glória a Deus, porque Deus vai olhar essa terra, ele não vai olhar para nós individualmente, ele vai olhar para Cristo. E aquele que está em Cristo, ele quer me achar em Cristo. Amém? Amém. Porque quem conquistou a justiça? Fui eu? Não fui eu que conquistei a justiça. Como um homem injusto, como uma pessoa justa na terra. A única pessoa que conquistou a justiça foi Cristo. Foi Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí ele me considera, se eu quiser andar na vida de Cristo na terra, amém? Ele vai me considerar co-herdeira com ele. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 17. Amém? Ele diz, então, ele quer me ver em Cristo. Para quê? Para que eu possa ser co-herdeira do Pai. Glória a Deus, em Cristo. Forte, né? Então, capítulo 1, versículo... Só terminando aqui, ó. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei... Eu tô lendo Provérbios, capítulo 1, versículo 2 em diante. Não, versículo 23 em diante. Sobre vós, meu espírito, derramarei e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, olha aí, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes
a minha repreensão, também eu me rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. É forte isso. Entendeu? Gente, essa palavra Deus me deu no sentido de que para que você ouça, para que Deus ele nos ouça. Olha só. Ouça o nosso clamor, para que ele fale também conosco, que nos responda. Tem tudo a ver com a minha inclinação para a palavra dele. Primeiramente a palavra, eu tenho que gostar, que amar a palavra de Deus. Entendeu? Que amar estar com ele. Amém? Você viu, há um feedback aqui. Ele diz que esse feedback é se eu me converter. Amém? Olha só. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Olha aí, é um feedback, né? É uma comunhão. Eu preciso estar em comunhão primeiro com a palavra dele, primeiro com a instrução dele, primeiro com o que ele me ensina. Para que quando eu clamar, amém? Ele me ouvir. E do contrário, pastor, ele mesmo está dizendo, não ouvirá. Entendeu? Aqui está a resposta para muitas pessoas que às vezes reclamam, mas por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Esses dias eu cheguei com uma pessoa, falei assim, olha, tudo bem, você quer as bênçãos de Deus, você está aí inquieta porque as questões não estão sendo, né? Você quer as bênçãos de Deus, você está inquieta porque as questões não estão sendo, né, do jeito que você quer, não está sendo resolvida da maneira que você quer. Falei com uma senhora mesmo, falei, você quer que isso resolva? Congregue, volta para Jesus. Uma pessoa conhecedora da palavra. Aí a pessoa se afasta de Deus, né? Deixa de congregar, deixa de orar, para de buscar o Senhor. Aí quer que Deus esteja sempre atento a ela, ouvindo ali, né? Ouvindo ali aquilo que a pessoa quer porque quer de Deus. Claro, bênçãos materiais, bênçãos, né, para o mundo físico, para o seu mundo físico, mas o que Deus quer de nós é a nossa atenção. O que Deus quer de nós é a nossa genuína conversão. Amém? Como ele falou para os discípulos, ele falou, vão e deem frutos. Ele queria que os discípulos fossem e dessem fruto, mas não fosse qualquer fruto, fruto que permaneça. E você acha que Deus ele mudou? Agora ele mudou de ideia e ele quer deixar a gente do jeito que a gente está? Não. Da mesma forma, nós estivéssemos andando pessoalmente com Jesus aqui na terra, você acha que ele não iria dizer a mesma coisa que ele falou para os discípulos, ele não diria para você também? Pois é, então é a mesma coisa. Receba essa. Amém? Fica com essa. A mesma coisa. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não mudou. O estatuto dele não muda. Não é a lei do Senhor não é remendada como a lei brasileira. A lei do Brasil está cheia de remendos. Todos os dias está lá o Congresso, está lá, né, o presidente, está lá todos tentando mudar a lei. Os deputados federais, né? Senadores, todos os órgãos do país estão se juntando, os maiorais, né? Estão se juntando, vamos fazer uma lei assim, essa aqui já não é mais válida, vamos mudar, vamos remendar. Está cheio de remendo. Entendeu? Você conhece o livro de lei do Brasil? Conhece? Dessa altura, assim. Eu tenho um lá em casa, que é o estudou, né? Entendeu?
Mas você conhece a lei de Deus? Está aqui, ó. É esta. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Então ele está dizendo assim: convertei-vos. Como que é que eu posso me converter? Convertei-vos pela minha repreensão, pela palavra de Deus. E não é por qualquer palavra, palavra de repreensão. O que nós precisamos de repreensão não é? Todo dia nós precisamos de repreensão. Porque somos falhos. E a nossa tendência é falhar cada vez mais se nós não nos aproximarmos de Deus. Não, nós queremos só assistir um culto e deixar a nossa Bíblia fechada dentro de casa, não medita na palavra, não ora, só orar minutos. Entendeu? Você viu aqui nesse versículo, a oração anda junto com a palavra. Então ele diz o quê? Convertei-vos pela minha repreensão. Para quê? Porque vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, 27, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Como assim, pastor? Se eu não me converter, se a gente não se converter. Está escrito na palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, hein? É a palavra de Deus, tá? Provérbios 1. Pode ler aí, 20 em diante. Então, tem uma razão para que Deus nos ouça. Tem uma razão para que Ele responda às nossas orações. Qual é a razão? Se eu me converter pelas palavras de repreensão do Senhor. Amém? Ele diz que Ele vai derramar abundantemente o Espírito dEle sobre mim. Glória a Deus. Essa palavra é para mim, é para você. Amém? Que somos a pedra que o Senhor está transformando para construir a igreja dele. Amém? Então agora você entendeu que a igreja do Senhor Jesus não é só você. Você é apenas um pedacinho dela. Uma pedra para edificar ela. Glória a Deus. E ainda assim ele quer mudar essa pedra, ele quer transformar, ele quer polir ela. Ele quer malear ela, tornar ela maleável. Glória a Deus. Amém? Então, mas porque clamei, versículo 24, clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Então, Deus está estendendo a mão dele todo o tempo. É a palavra dele, está sendo lançada nos nossos corações. Entendeu? Lembra, Jesus falou sobre Mateus capítulo 13, né? Ele, do semeador, é ele. A palavra é dele, cai nos nossos corações. Agora, depende de como está o meu coração, se é terra boa, ou se é uma terra de espinhos, uma terra de pedra. O que é terra de pedra, pastora? Vai lá em Mateus capítulo 13, ele diz que as pedras representam a angústia, a tribulação, as lutas, que nós sofremos todos os dias. E como você está vivendo as tribulações, as lutas, as angústias, né? Será que nós estamos vivendo murmurando, entendeu? Ou nós estamos vivendo, orando, buscando a presença de Deus, ouvindo a palavra, até mesmo de repreensão e aceitando e querendo mudar, querendo se converter verdadeiramente. Ah, não, eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo outro. Jesus me muda, Espírito Santo vem transforma a minha vida. Às vezes a gente quer fazer aquela oração só de petição. Entendeu? Deus diz que nós oramos e não sabemos orar. Entendeu? Qual é a melhor oração? A melhor oração é de adoração. A melhor oração é quando você se rende e se humilha e diz para o Espírito Santo: ó Senhor, realmente eu sou assim, eu estou assim, mas eu não quero ficar assim. Entendeu? Eu estou relaxada, eu não consigo orar, eu não consigo estudar a palavra, eu não consigo meditar na palavra, Senhor. Eu até penso em tirar tempo para isso, mas eu estou como Marta. A gente tem que realmente se despir diante de Deus. Apresentar diante dele a nossa nudez. Por quê? Porque ele é o caminho, porque ele é a nossa ponte, ele é quem vai nos levar a Deus. Você acha o quê? O pecado, pensa no pecado lá na cruz, né? Eles deixaram Jesus nu, eles cuspiram em Jesus. Por quê? Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado.
Entendeu? Então, daí dá para a gente perceber o quanto o pecado nos humilha. E eu posso continuar nesse pecado, esse pecado que foi crucificado lá na cruz. Entendeu? Foi humilhado lá na cruz. Entendeu? Então eu preciso sim me converter. Eu preciso sim me humilhar. E se tem alguém que eu preciso, diante de alguém que eu preciso me despir e mostrar minha nudez, não tem que ser, eu não posso deixar o diabo ficar mostrando minha nudez para as pessoas. Porque o diabo é perito nisso. Ele é afim de ver as tuas falhas e expor as tuas falhas. Ele vai usar as pessoas que não entendem, não compreendem Deus, não tem Deus, para querer mostrar a tua nudez. Então, antes que ele faça isso, eu tenho que levar minha nudez a Deus. Amém? Diante do Espírito Santo. Glória a Deus. E dizer, olha, Senhor, eu estou nua. Está acontecendo isso comigo. Eu tenho preguiça de orar, eu tenho desânimo. Olha, eu não medito na palavra. Eu sei muito bem que é pela palavra que eu vou mudar. Eu sei muito bem que é pela oração que eu vou mudar, mas eu não estou aceitando nenhuma das duas. Você viu como as duas andam juntos aqui? Deus está te chamando, está me chamando primeiro para que eu possa aceitar o conselho dele, a repreensão dele. Ele está falando. Às vezes a gente ouve uma palavra de repreensão, até mesmo na igreja, pelos nossos pastores, né? Que está pregando ali a palavra, Deus usando eles, e aí a gente está pensando tudo o contrário. Entendeu? A gente fica com raiva, chateado, quer sair da igreja. Entendeu? Houve uma palavra de repreensão de um irmão, ali Deus usando um irmão para falar com a gente, né? Uma vez Deus falou contigo, né? Volta para a sala de oração, entendeu? Como você recebeu essa palavra, irmã? Como você recebeu? Olha, irmão, você tem deixado a sala de oração, você tem deixado de orar, foi isso? É uma correção, era Deus. Foi uma correção, né? Era Deus assim. E você estava mesmo afastada assim da comunhão com Deus, né? Entendeu? E quando você está afastado da comunhão com Deus, fala com a gente, porque eu posso também falar, mas vamos ouvir ela. Quando a gente está afastado da comunhão com Deus, como é que a gente fica? Cri-cri, né? A gente fica sensível, tudo irrita. Parece que a gente vê pecado em todo mundo. Aliás, a gente vê o erro de todo mundo e não vê o da gente. E a impressão que dá que a gente está certo. E a impressão que dá, isso mesmo, irmão. Impressão que dá que a gente está certo. Que todo mundo está errado e a gente está certo. A gente está certo. Era assim que eu me sentia. Eu não estou certo, eu não vou. E não é assim. E o que acontece em vir orar na sala de oração é assim. Você não vem hoje porque não deu. Tudo bem, não deu. Porque imprevistos acontecem. Mas aí chega se não deu mesmo, tudo bem. Agora, quando a pessoa inventa qualquer... Exatamente. Não vou porque eu não quero ir. Só que chega amanhã, você não quer vir de novo. De novo, aí é o que você vê assim, já não fui todos esses dias mesmo, então não vou mais. É assim que congregar também da mesma forma, era né? isso que aconteceu comigo. Eu deixei de vir, eu achei, normal, tem lá quem olha, então olha lá, eu fico aqui mesmo, entendeu? Eu pedi perdão depois para Deus, porque eu estava errado, entendeu? Deus, assim, ele deu um chacoalhão. Ele, não. E Deus usou uma pessoa para falar contigo direto, né? Naquele dia, e uma pessoa que não é nem daqui, né? Eu nem sabia que ele estava aqui. Eu nem sabia que ele vinha, nunca tinha visto. E naquele dia uma irmã... Foi num culto, né? Uma irmã me ligou, falou assim, você vai para o culto? Eu falei, não. E assim, eu tô falando cada um que... a irmã podia falar, não, vamos, vai ser uma... Não. Mas você não tá bem, então, né? Eu falei, mesmo, né? Não tô bem, eu não vou. Só que daí foi dando assim uma 6:30, uma coisa assim... No meu coração eu comecei a sentir tristeza. Sabe assim, quando seu coração ele fica triste? Eu falei, nossa, mas o que está errado? Daí eu falei, não, né? Eu não quero orar, né? Como que pode? Culto de terça-feira e eu não querer orar? Né? Depois de tudo que eu aprendi, de tudo que o Espírito Santo já me ensinou. Não, foi. Aí até eles falaram, você é meia doida, né, mãe? Agora mesmo você não ia? Você não acabou de falar para a irmã? Eu falei, eu vou. E eu vim sem vontade. Eu não queria vir naquele dia. E olha, foi assim, tremendo. Entendeu? Aí Deus te pegou depois do culto. Não, quando ele estava pregando, o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração. Quando ele falou assim, orar sem cessar. Eu falei, nossa, né? E eu não tenho orado com a palavra manda orar. Você ora, assim. Eu não tenho vivido uma vida de oração. Isso, Você pensou assim. Amanhã já tá bom, depois na hora do almoço.
O inimigo, ele estava me cegando e eu não percebi. Aí quando ele desceu, depois do culto, que foi da paz, que ele falou, aí eu falei, é verdade, né? Falou direto contigo, né? Foi assim como uma flecha. Amém, E glória a assim, Deus. agora eu falo assim, tem vezes assim que eu não consigo vir, porque eu não consigo mesmo. Mas não assim que eu dou desculpa, não, Eu não sei. vou. Aí que eu hoje tava Você já super- vem por um prazer, né? É. Oba, eu Isso. preciso orar. Eu não eu vejo preciso, assim a hora preciso que tirar chega, tempo para isso, que estar chega na presença de Deus. terça-feira para a gente estar de volta. Não Quarta, porque quinta, sexta. isso, porque Mas você em já casa orou, você tem o isso. hábito de orar, né? Já oramos no domingo, Claro. eu já orei Mas você na tem prazer de segunda, orar isso. aqui também, né? Eu já orei na segunda. Mas eu gosto desse Momento momento, aqui. entendeu? É. Eu amo estar nesse momento. É Então, Glória a assim, Deus. como você conta os minutos para você poder vir. glória a Deus, que bênção, né? Então ele diz assim, mas porque clamei e vós recusastes, estou no 24, tá? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Então a oração tem tudo a ver com você ouvir Deus. Amém. Primeiro ele quer que você o ouça. Amém. 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 Glória Que a Deus. você atenda a ele. Amém. Então, o sacrifício de Jesus na cruz não foi simplesmente para nos dar uma moleza de, não, uma colherzinha de chá, morreu. Jesus deu a vida dele, morreu, recebeu todo o pecado, toda a ira de Deus, toda a ira do Pai. Foi condenado, o pecado foi condenado na cruz. Ele foi condenado, entendeu? Mas não é simplesmente ele foi condenado no meu lugar. Não. Ele foi condenado, olha só, para que eu pudesse ter uma chance, para que eu pudesse ter uma oportunidade, para que o caminho se abrisse de volta para mim. Era preciso, entendeu? Então eu não tenho outra chance, eu não tenho outro caminho, não existe. Eu não tenho outra oportunidade, minha oportunidade é Cristo agora. Ele é o caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E é como se ele dissesse, você vai querer ir por outro lugar? Você não vai achar. Porque existia outro meio do homem ser salvo? Não existia. Você entende o valor do sacrifício de Jesus? Não é para ser banalizado, não. Jesus Cristo morreu? Jesus Cristo morreu. Não. Não é para ser banalizado. É porque eu não tenho outra chance. É porque o pecado fez a gente perder a direção, perder o caminho. E se eu continuar no pecado, não tem outra oportunidade para mim. Porque a Bíblia diz que só não vai haver condenação, somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Por isso ele diz aqui, vindo como a assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarei, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Primeiro, antes da oração, é a palavra de Deus. Amém. Antes da oração, é o que Ele quer que você saiba. Glória a Deus, quem de fato você é. Ele quer que você saiba quem de fato você é. E quando você descobrir quem você é em Cristo, você não vai simplesmente, eu vou manter um hábito para mim ser uma pessoa de oração. Para ser de oração, não precisa você manter hábito. Precisa você amar a Deus. Porque quando você ama, você quer se encontrar com a pessoa que você ama. Amém, Jesus. Amém? Amém. Imagina eu começar a estabelecer hábito agora para mim poder me encontrar com o Aloísio, meu marido.
Entendeu? Você mantém hábito, você estabelece um hábito para você ir trabalhar. Não. Você vai trabalhar porque você ama o dinheiro. Sem ele você não vive. Então você vai com chuva, com febre, com dor de cabeça, anos e anos. Ainda fica esperando ainda os 30 e poucos anos para poder se aposentar. E quando vai se aposentar? Depois está velho. Cansou todas as forças, depois está sem dente. Já está com os implantes, depois que já está os cabelos brancos. Já não tem mais força. Mas não é aí que Deus te chama. Deus quer você, ele quer a prioridade. Ele quer o melhor de você, ele quer o melhor da tua juventude ainda. Ele diz lá em Eclesiastes capítulo 12. Ele não quer quando você não está mais, ele não quer que você só se torne para ele, só se volte para ele quando não tem mais jeito para a tua vida. Não. Vai ler Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do Senhor, teu Deus. Né? Ainda jovem, amém, na tua juventude, na tua força. E aí a gente trabalha, acaba com nossa vida, tudo pelo dinheiro e depois fica esperando só a morte. Tá aposentado, grandes coisas. Eu conversava com uma jovem ontem, né? Tô terminando aqui. Conversava com uma jovem ontem no hospital e filha de pastor. E ontem eu preguei, evangelizei, ainda preguei missões ainda, uma palavra de missões dentro do hospital. Que a jovem dizendo assim, eu trabalho no posto de saúde. Mas eu comecei a perceber que ela estava falando como se ela estivesse falando uma grandeza, né? Grandes coisas. Meu trabalho, eu já fui bombril, mas hoje eu trabalho no posto de saúde. Pastor, eu trabalho no posto de saúde. Aí eu virei para ela e falei assim, então, sabe de onde Deus me chamou? Olha, sem perceber, eu estava pregando missões para aquela moça, tão jovem. E eu falei assim, sabe de onde Deus me chamou? Deus me chamou do Acre, e lá eu era professora, em 2 turnos. Eu era professora concursada pelo Estado, entendeu? Pelo Estado. Mas, sabe, eu ganhava bem, ganhava muito bem, porque o Acre é um estado que tem uma boa remuneração para os professores, né? E eu ganhava muito bem, graças a Deus, entendeu? Mas depois Deus disse assim, não, filha, aí você está trabalhando só para ti. Não é verdade, minha querida? Eu virei para ela e falei, não é verdade? Quando você trabalha secularmente, você trabalha só para você. Eu duvido se vai repartir seu dinheiro, seu salário, sair repartindo com as pessoas. Tá lá um pobre na esquina, você vai dar metade do seu salário, vai lá para o outro, dá, entendeu? Duvido, você trabalha, não é verdade que você trabalha para o seu calçado, para suas roupas, para sua comida, para dividir com a sua família, não é ou não é, minha querida? É mesmo, pastor. Então, eu trabalhava só para mim. Aí Deus disse assim, falou para mim assim, agora, filha, eu quero que você vai e trabalhe para mim. Sabe o que significa trabalhar para Deus? É trabalhar para os outros, para as pessoas. Cuidar do pobre, do necessitado, espiritualmente e em todas as áreas também. Porque você vai levar uma palavra que vai mudar a pessoa em todos os sentidos. E aí eu te pergunto, minha querida, quanto a pessoa vale? Quanto as pessoas nesse mundo valem? Quanto vale uma alma? Entendeu? Não é mais preciosa? A Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro uma alma. Então, hoje eu não trabalho mais só para mim. Então, meu trabalho agora tem valor imensurável. Eu não sei mais nem medir o valor que meu trabalho tem. Entendeu? Pronto, preguei missões e a moça ficou caladinha, só ouvindo. E eu cheguei em casa, comentei com a minha filha, digo, filha, não é que eu preguei missões no hospital, entendeu? E dentro de um quarto também tinha um homem morrendo, que já tinha tido 3 infartos. Entendeu? Falei assim, o Senhor quer te curar agora e Ele quer fazer de você um pastor, pronto. E ele disse, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Queridos, então, terminando aqui, só terminar aqui a leitura para mim orar com vocês. Então, a mim clamarão, versículo 26, 28, eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido, olha o que Deus está falando, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém? Glória a Deus. Fiquemos com esta palavra, tá bom? A oração anda junto com a palavra. Primeiro a palavra. Você precisa conhecer quem você é em Cristo e o que Deus quer de você. Amém. Deus diz que a nossa luz ela tem que brilhar, né? Tem que brilhar diante dos homens para que as pessoas possam ver a glória de Deus nas nossas vidas. Você faz parte de um povo eleito, santo, exclusivo. 1 Pedro 2,9, exclusivo de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, Pai. Que esta palavra venha adentrar em nossos corações, ó Pai. E mudar a nossa maneira de pensar a respeito da gente. Pai, que possamos pensar, Senhor amado, acreditar, Senhor, crer quem de fato nós somos em Cristo, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, quem nós somos luz. Nós somos templo do Senhor nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e declaramos, ó Pai, que assim seja continuamente. E o que o Senhor quer de nós, que sejamos luz. Que a nossa luz resplandeça nas trevas de inúmeras vidas. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.